Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Testemunhas de Jesus como o Messias. O texto que nos acompanhou durante toda a semana é o texto de João, capítulo 3, verso 3, que diz: em verdade, lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bem, nosso guia de estudos vai trazer aqui pelo menos 3 parágrafos do livro Desejar a Todas as Nações, nas páginas 130 e 131. Nós vamos dar uma olhada em cada um desses parágrafos e tirar algumas lições que vão nos ajudar a completar aquilo que estudamos durante a semana. O primeiro parágrafo vai dizer o seguinte: Nicodemos examinou as Escrituras de maneira nova, não para discutir uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Ao submeter-se à direção do Espírito Santo, começou a ver o reino de Deus. Eu achei fantástico esse texto. Nicodemos, apesar de ser um indivíduo que tinha um conhecimento tremendo a respeito da palavra de Deus. Pensa no indivíduo que era mestre em Israel, que conhecia de cor e salteado os textos de Moisés. Provavelmente ele sabia o Pentateuco de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não estou dizendo partes dele, mas provavelmente ele sabia tudo de cor. Sabia as interpretações dos fariseus, conhecia cada lei, cada norma. As pessoas, quando tinham dúvidas a respeito da lei de Moisés, vinham até ele para poder receber instrução, orientação. Mas quando ele vai ouvir o assim diz o Senhor, quando ele vai ouvir as palavras de Cristo Jesus, da forma como Jesus as expressava, ele ficou realmente tocado e percebeu que o ensinamento de Jesus era, no mínimo, diferenciado. Ele começa agora a estudar as profecias bíblicas, as Escrituras, não para poder discutir sobre ela, não para poder simplesmente mostrar que ele tinha muito conhecimento a respeito das Escrituras, mas verdadeiramente para poder receber a vida eterna. Ele se submete à direção do Espírito Santo, e então começou a ver o reino de Deus. Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade de poder ter esse encontro especial com Cristo Jesus? Porque talvez não vai à Bíblia com o coração aberto, como Nicodemos o foi. O Espírito Santo de Deus pode mudar qualquer vida, só tem um tipo de vida que ele não pode, aquela que não se submete a ele. No segundo parágrafo, nos é dito o seguinte: por meio da fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela não obtém nada. Ela é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos. O remédio contra o pecado é Jesus. O arrependimento vem de Cristo, tão certamente como o perdão. Tem algumas pessoas que dizem: nós somos salvos pela fé. Não. Nós somos salvos pela graça. A graça provém de Deus. E respondemos como? Através da fé. A fé é a nossa resposta a um ato da parte de Deus. Quem nos salva é Cristo Jesus. Nessa perspectiva, Nicodemos teve dificuldade de poder entender. Quando ele vem até Jesus, ele tem convicções a respeito de quem Jesus é. Ele tem convicções, sim, convicções claras. Ele sabe que Jesus é alguém que vem da parte de Deus, que os seus ensinamentos são bíblicos. Ele sabe que os sinais que Jesus opera, só alguém que vem da parte de Deus pode operar. Ele está pronto para discutir teologia com Jesus, e Jesus não discute com ele. Jesus fala sobre nascer de novo. E é só quando ele se submete ao Espírito Santo que o Espírito Santo começa a mostrar para ele a natureza do reino. Isso é fantástico. A obra que o Espírito de Deus quer fazer na nossa vida é uma obra invisível. Nós não podemos vê-la, mas podemos sentir em cada parte do caminho. E no último parágrafo, na página 131, o texto diz assim: todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que brilha da cruz revela o amor de Deus, mas o amor nos atrai a ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz, em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem daquele que age em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer com Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. É interessante a forma como Ellen White se expressa aqui. Ela está falando da frase de Jesus, quando Jesus vai dizer para Nicodemos:
Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai se referir àquele episódio quando as serpentes mortais começaram a picar os israelitas quando eles estavam em rebelião contra Deus no deserto. E eles começaram a morrer, a centenas. Então Moisés vem até o Senhor e diz: Senhor, o que podemos fazer para poder salvar esse povo? E Deus vai dizer: faça uma serpente de bronze. A serpente não será poderosa, ela representa o Messias, que viria em forma de pecado, viria em forma dos pecadores, para poder salvar as pessoas, e quem olhasse para ele, apesar dele não ter aparência nem formosura em si mesmo, poderia alcançar a vida eterna. É sobre isso que ela está falando, e ela vai mencionar que quando o indivíduo vai a Cristo Jesus e olha para o Cristo crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos aqueles que nele creem, e crê no Senhor Jesus, então a graça de Cristo salva imediatamente o pecador. E agora um processo começa, porque Cristo Jesus nos leva até o Pai nos adota como filhos, e diz ao Espírito Santo: agora você pode morar dentro desse indivíduo, e o Espírito Santo passa a viver dentro de nós, escrevendo a sua lei, a lei de Deus, no nosso coração e na nossa mente. E então uma mudança começa a acontecer na vida do indivíduo de dentro para fora. Esse é o processo da salvação. Processo esse que foi revelado a Nicodemos. Nicodemos ainda levou pelo menos 3 anos até poder ter coragem de assumir isso. Mas nesses 3 anos, ele voltou para as Escrituras, voltou a estudá-las. Agora, como uma criança que busca a verdade da parte do Pai. E ele foi tremendamente ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu aquilo que é a natureza do reino de Deus e se entregou a Cristo. Ainda que foi quando o momento em que Cristo havia sido levantado na cruz do Calvário. Mas Ellen White ainda vai mencionar que Nicodemos gastou os últimos anos da sua vida tanto pregando o Evangelho de Cristo Jesus, como também patrocinando as primeiras viagens missionárias e ao mesmo tempo patrocinando a própria igreja. Nicodemos, no tempo certo, acabou tomando uma decisão ao lado de Jesus, porque ele se permitiu passar por esse processo que Jesus havia mencionado ele logo no começo do seu ministério. Talvez hoje alguém esteja falando comigo aqui, lendo essa lição, estudando essa lição comigo, e tem vivido um momento de incerteza, de dúvidas. Tem medo, receio de se entregar a Jesus. Jesus olha para você e diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu fardo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Jesus te chama a viver isso. Não tenha medo, jogue-se nos braços do Senhor. Uma das coisas que eu aprendi demais com meu filho Emanuel, tem hoje 14 anos, tem síndrome de Down, e desde muito pequeno ele demonstrou uma credibilidade muito grande em mim, enquanto pai. Eu confesso que isso me assustou um pouco. O Emanuel não era meu primeiro filho, eu já tinha a Carolina. Entretanto, o Emanuel, ele se jogava nos meus braços, literalmente, com uma confiança que sempre me assustou. Eu sabia que eu tinha que ter muito mais cuidado com ele. Eu me lembro de algumas ocasiões em que ele simplesmente estava num lugar mais alto e ele se jogava, com uma certeza absoluta de que eu o seguraria. E quer que eu diga para você uma coisa? Houve vários momentos em que eu cheguei a me machucar enquanto tentava segurá-lo. E ele não podia ver no lugar mais alto, que ele tinha que subir para poder se jogar nos meus braços. Eu me lembro de uma ocasião que ele já estava bem mais velho, já estava ali por volta dos seus 10, 11 anos, quando ele sobe alguns degraus e diz: papai, me segura. Eu segurei, mas dei um mau jeito nas costas, porque ele já era pesado. Mas mesmo assim não fui capaz de poder deixá-lo se machucar. Por quê? Porque como pai, o instinto de pai é de abraçar, de proteger, de cuidar. E eu cada vez que penso em confiar no Senhor Deus, eu lembro do Emanuel. Como ele ainda hoje confia em mim. E se joga nos meus braços quando ele tem a oportunidade de poder fazê-lo. O Senhor Deus olha para você e para mim e diz: não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assustes. E você precisa apenas confiar no Senhor. Vá a Ele como você está. Jogue-se nos braços dele e experimente a alegria de poder viver uma experiência extraordinária ao lado do Senhor. Deixa eu orar com você. Pai do céu, obrigado por tua palavra, por sabermos que Cristo nos ama.
e que somos chamados a confiar nele e a nos entregarmos em suas mãos. Ajuda-nos a viver essa realidade. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?